Irmãos, nós temos lidado aqui com o livro de Atos, aqui na nossa igreja, e nas últimas semanas nós conversamos sobre Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, que é um texto muito emblemático no livro, aquele que começa com: da multidão dos que creram era só um coração, uma alma, enfim. E o tema que nós lidamos nas últimas 2 semanas foi o tema da generosidade. Vimos em primeiro lugar quais são as causas da generosidade na igreja, quais são as sementes daquela igreja que provocaram uma colheita tão grande no que diz respeito à generosidade, e vimos que as sementes foram as sementes da unidade, a semente da proclamação e a semente da graça transbordante. Semana passada, entretanto, nós não olhamos as causas da generosidade, mas olhamos a generosidade em si, analisamos o fruto, dissecamos o fruto da generosidade, e vimos que o fruto da generosidade naquela igreja de Jerusalém era um fruto, em primeiro lugar, da forma como eles pensavam. Segundo, era um fruto que era ligado ao que eles faziam com as mãos. E em último lugar, nós vimos que era um fruto ligado a como eles olhavam as pessoas. E hoje, entretanto, falando então desse momento de frutificação, de uma igreja que está colhendo frutos e plantando frutos das boas obras, hoje vai nos ser introduzido no livro de Atos um personagem ou uma personagem. E esse homem é um homem que sintetiza, que epitoma, que resume grande parte desse momento da igreja, que é um momento grandemente especial. E eu refiro-me àquele que nós cantamos quase numa cadência de heavy metal, não? Barnabé. Barnabé é aquele homem que resume o que a igreja está vivendo nesse momento aqui. Então abra comigo, por gentileza, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Mas hoje a gente vai lidar rapidamente com este texto. A gente vai lidar hoje com a pessoa de Barnabé, ok? Atos capítulo 4, versículos 32 a 37 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Esse José vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Este é o texto de hoje, especialmente versículos 36 e 37. Turma, quando nós tivemos a série aqui na igreja sobre o Evangelho de Mateus, uma série meio curta que durou algo em torno de 8 anos, né? Na metade dessa série, nós lidamos com Mateus capítulo 10, e Mateus capítulo 10 introduziu para a gente os 12 apóstolos, e foi um momento que nós paramos o estudo de Mateus e começamos a lidar com cada um dos 12 apóstolos. Eu lembro que foi um período que marcou muito a nossa igreja, porque a gente até sabe muita coisa sobre alguns apóstolos, mas a gente sabe muito pouco sobre Tiago o Menor, que a gente chamou de Tiaguinho aqui na igreja, né? Ou então, por exemplo, Judas, Tadeu, né? Enfim, então foi muito proveitoso para a igreja. Então, eventualmente, quando a gente está lidando com um livro, como estamos com o livro de Atos há 1 ano, mais ou menos, eventualmente surge uma personagem, e a gente às vezes gosta de parar um pouquinho e entender por que esse camarada chega e é apresentado na Escritura. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, no caso de um homem chamado José, que em Atos capítulo 4 nos é apresentado como José e nos é dado um apelido. Interessante como tem gente na igreja que pede apelido, não pede?
Você olha para a pessoa e fala, cara, eu vou falar o apelido, vou falar, não? No meu caso, embora ao longo da minha existência pessoas tenham tentado colocar aqueles apelidos que a gente não gosta, o único apelido que realmente, desde os 16 anos, eu tenho é Pedrão. Claro, né? Por algum motivo, Pedro, certo, Marcão? Nós tivemos no seminário um professor chamado Jairão, que é pai do Tiago Moreira. O Tiago Moreira, às vezes ele vem e fica sentado ali no final. O Jairão é um cara tão grande que quando eu cumprimento ele, eu me sinto uma criança de 9 anos. Oi, Jairão. Ele abraça a sua mão, né? Ele faz assim. Esse ão é uma forma carinhosa de chamar alguém. Outros, às vezes, recebem apelidos não tão nobres. Eu tive um professor muito querido pelos alunos, mas que, por algum motivo, recebeu a alcunha de louquinho, né? E aí, então, entre os alunos, ok, ficou essa alcunha, mas muito querido, e até o Inho, né? Ele vem por causa de ser tão querido entre os alunos. Enfim, na Escritura, eventualmente pessoas recebem apelidos. Nós temos, por exemplo, Tiago e João, que recebem o apelido de filhos do trovão, por causa do temperamento deles. A pessoa temperamento explosivo, então, e foram apóstolos. Mas seja como for, na nossa cultura e na cultura bíblica, o apelido normalmente ele é dado a partir de uma característica que seja muito marcante, uma característica definidora, ou física, ou uma característica da personalidade da pessoa. E nós temos então um homem chamado José, ou Zé, que recebe um apelido aqui na Escritura, e o apelido dele é Barnabé, que significa, é um apelido hebraico, que dá a ideia de filho do profeta, ou filho daquele que fala palavras de consolação. Em grego, quando Lucas traz para a gente o nome, ele explica. O nome significa o encorajador. É interessante que a palavra que é usada para Barnabé, que é citada por Lucas, encorajador, é uma palavra que é usada no Novo Testamento para se referir a uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo. Quando Jesus diz em João capítulo 14, eu pedirei ao Pai e Ele lhes enviará outro conselheiro ou outro consolador. Essa palavra conselheiro ou consolador, em João capítulo 14, versículo 16, em João capítulo 14, versículo 26, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará. Então, essa palavra consolador é a mesma palavra que Lucas usa para se referir a Barnabé. O consolador. Essa palavra, ela é usada no Novo Testamento em várias circunstâncias, mas só para você ter uma ideia do que envolve esse consolador, esse conselheiro. É uma palavra que fala, por exemplo, de alguém que encoraja ou que traz consolo no momento de luta ou de luto. É a palavra para alguém que proporciona conforto ou descanso. Mas é também uma palavra que é usada no Novo Testamento para aconselhamento. Aconselhai-vos, por exemplo, é um verbo parecido ou da mesma raiz dessa palavra. Ou então, por exemplo, essa palavra é usada para exortação. Alguém que não só encoraja, mas também corrige. E temos um homem aqui então que nos é apresentado a partir da sua principal característica, a ponto dos apóstolos darem o apelido para o camarada, o encorajador, o conselheiro, o exortador. E o Zé, o vulgo Barnabé, então ele é caracterizado por ser encorajador. É um camarada que bate-se o olho e fala, tem uma característica dele que chama atenção. Ele é alguém que exorta, que encoraja, que consola. E o que é interessante é que não é sem motivo que um homem assim, no livro de Atos, que é o livro sobre Atos de Jesus e do Espírito Santo, um dos seus principais personagens é um homem que tem as características mais marcantes da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas pesquisando sobre Barnabé, que nós vamos conversar hoje, o filho da consolação, o consolador, e eu descobri algo muito interessante. E aí eu preciso da ajuda de vocês aqui,
porque eu não sei, agora eu não sei definir se essa é a palavra que eu vou falar para vocês, era comum da sua juventude, era comum da minha. Dá uma olhada lá. O que está escrito lá? O Beda. Você sabe o que é Beda, não? Ninguém sabe. Esse era meu medo, ok? Então eu vou explicar para vocês aqui o que é o Beda. É do meu grupo lá de jovens, tá? Puxa vida. Vou ensinar agora, vai ficar do nosso aqui, tá? Na minha juventude, Beda, no grupo que eu vivia da igreja, é o camarada que estava em tudo. Você ia no mercado, estava o cara lá. Você chegava em casa, ele estava na sua casa. Você ia na igreja, ele estava na reunião de senhoras. Você ia na igreja, ele dava aula para as crianças. Todo mundo conhece. Cara, eu tenho um amigo meu lá da igreja. Ah, eu conheço. Então a gente fala, esse cara é um Beda. É um Beda. Está em todo lugar. Tipo, arroz de festa. O que é mais velho tem essa. É o Beda. O Beda. O Beda está em todo lugar. Esse cara é um Beda. Esse cara todo mundo conhece. Sabe? Pode ser vereador. Porque todo mundo conhece. Então, Barnabé é o maior Beda do livro de Atos. Está em tudo quanto é lugar. Só para você ter uma ideia. Ele aparece na escritura, entre Atos e as cartas, 33 vezes. É citado o nome deste camarada se referindo a ele. 33 vezes. É interessante como a teologia que a gente faz, muitas vezes não está ligada à ênfase bíblica, e muito mais a ênfase que nós damos. Quer ver? Barnabé aparece na escritura 33 vezes. Existe algum grupo de oração chamado Desperta Barnabé? Existe não? Existe? Não? Não conhece? E um grupo chamado Desperta Débora? Existe? Nada contra, ok? Mas Débora aparece na escritura em 2 capítulos. E num deles ela sequer é personagem principal. Por quê? As pessoas buscam em Débora respostas para problemas do nosso tempo, questões femininas na igreja. Mas um homem como Barnabé, com 33 citações diretas, sendo que 99% são citações positivas, ele é meio relegado em segundo plano na igreja. Eu quero conversar então, a partir dessas inúmeras citações, eu quero conversar um pouquinho sobre quem é esse camarada, como é o caráter dele, como que ele atua no livro de Atos. Então hoje vai ser uma conversa nossa aqui diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai passando a partir de alguns episódios aqui, e só no final, a partir da luz de tudo que a gente vai ver aqui, eu quero dar uma palavrinha sobre generosidade. Por que Barnabé aparece num texto sobre generosidade? Vamos começar pelo começo então. Nós vimos então Barnabé, ele doa um campo ali entre os apóstolos, ali naquela igreja. E depois Barnabé, ele some no livro de Atos por 5 capítulos, some. Quando ele aparece em Atos capítulo 9, versículos 27 e 28. Então vimos o Zé das Consolações ali, joga para mim por favor. Agora é o encorajador de Paulo. Essa é agora que nós vamos começar. A partir de Atos capítulo 4, ele não é mais chamado José nas escrituras. Ele é chamado sempre de Barnabé, sempre pelo apelido, ok? E Barnabé é mencionado aqui em Atos capítulo 9 como alguém extremamente importante nesse momento da igreja aqui. No capítulo 9, só para dar o contexto aqui para os irmãos, Deus faz algo absolutamente improvável na igreja de Atos, em Atos capítulo 9. Deus, eu diria o seguinte: soberanamente, Deus forçosamente, Deus calvinisticamente, Deus soberana impositivamente. Deus pega um camarada chamado Saulo, perseguidor da igreja, e sem pedir a opinião dele, Deus simplesmente pega esse Saulo. Saulo é tipo Vladimir Putin dos perseguidores, o cara é terrível, né? E Deus pega esse Saulo, homem duro, homem violento, assassino.
E sabe o que Deus faz? Deus chama Saulo. E quando Saulo se converte, ele é aqueles que a fama o precede, né? Ele chega, ele é tão ruim, que o primeiro camarada crente a quem Deus vai conversar é chamado Ananias, e fala: Ananias, eu chamei um homem chamado Saulo. E nós vamos ver a primeira discussão teológica entre Deus e uma ovelha, porque Ananias fala: eu não vou, e Deus fala: tem que convencer, não, você vai. Não, eu não vou, mas é o Saulo. Mas Ananias fala: Senhor, Atos 9,13, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito contra os santos de Jerusalém. O senhor está ligado quem é o Saulo? O senhor está entendendo o que o senhor está pedindo? Ele chegou aqui com a autorização dos chefes para prender todos que invocam o teu nome. E Ananias perde a discussão teológica. Ele vai, e Saulo fica em Damasco, e olha que interessante, Saulo se converte, recebe um pequeno treinamento de Ananias, e sabe o que Saulo começa a fazer? Saulo começa a brigar com os judeus em Damasco, né? A natureza de Saulo é alguém impetuoso. E aí ele é perseguido, ele desce de rapel a muralha de Damasco e foge para Jerusalém. E quando ele foge para Jerusalém, obrigado, querido. Agora não é Ananias que tá bravo, que está preocupado. Agora são os apóstolos. Em Atos capítulo 9, versículo 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou reunir-se com os apóstolos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Foi daí que surgiram as pegadinhas. Deve ser, não é possível, Saulo não. Ninguém quer Paulo como amigo, ninguém. Mas tem o Beda. Não tem o Beda? Aquele cara tem todas. Como que é o apelido dele mesmo, do Barnabé? É encorajador, exortador, consolador. E quando a gente tem um homem como Barnabé, não precisa de visão, de anjo, de briga com Deus. Atos 9, 27 diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e contou a eles como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. O único homem que por vontade própria tem coragem de conversar com Saulo, pegar ele e levar para a igreja de Jerusalém para ele conhecer os apóstolos, é Barnabé. E acolhido por Barnabé, turma, os apóstolos falam: tá tudo bem, tá com Barnabé, pode vir, chega Paulo, prazer, você é um de nós, estamos juntos. O texto vai seguir. Agora Saulo está integrado à igreja, Paulo está integrado à igreja. E a próxima ocasião em que Barnabé aparece, e tem 3, é Atos capítulo 11. E eu vou contar a história para vocês. Qual que é a relação de Barnabé com o termo cristãos? Esse cara está nessa aí também, é beda mesmo, tá aí também, não? Olha que interessante, Barnabé não é encorajador só de Saulo. O que acontece em Atos capítulo 11? A igreja ela é dispersa por perseguição. Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, vem uma grande perseguição. A igreja dispersa, uma igreja que tinha milhares de pessoas, se torna uma igreja com 12, não 12 mil, 12 pessoas. Diz que, com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos. Aliás, esse é um dos motivos que eu acho que tamanho de igreja não é importante. Deus tem seus planos. Às vezes igrejas grandes acabam e as pequenas ficam. Às vezes as pequenas acabam e as grandes ficam.
E os crentes se dispersam. Alguns vão para uma cidade, outros vão para outra. E alguns escolhem uma cidade na Turquia, quase fronteira ali com a Síria. E vai para lá um monte de gente comum, crente comum, sem seminário, sem cargo na igreja. E eles chegam, isso é surpreendente, esses crentes comuns chegam, eles fazem uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Esses crentes comuns chegam numa cidade chamada Antioquia, e sabe o que eles fazem? Olha que surpreendente. Eles pregam o Evangelho. Só isso. Eram missionários? Não eram missionários, não era apóstolo. Chegam, pregam o Evangelho. Atos capítulo 11, versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Deus abençoa esses irmãos. Uma igreja fundada por gente comum. Quantos apóstolos sabem disso? Eles falam, nossa, surgiu uma igreja lá em Antioquia. Está crescendo. Essa turma não tem orientação, não tem instrução. Quem que a gente pode enviar para encorajar esses irmãos? Olha o que acontece em Atos capítulo 11, 22. Notícia desse fato da igreja crescer e surgir, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, onde tem os apóstolos. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou. E permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé chega, se alegra com o que existe ali, e faz aquilo pelo qual ele é conhecido no seu apelido. O encorajador encoraja. Aliás, quando fala o animou aqui, é o mesmo verbo que é usado para a palavra encorajador, não é para o adjetivo encorajador. Mas sabe o que eu acho mais bonito desse texto aqui? Barnabé chega numa igreja, é um homem capaz, é um homem cheio do Espírito Santo, a igreja cresce. Barnabé sozinho em Antioquia, ele podia estar tranquilo lá. Olha agora, Atos 11, 25, o que acontece. Então, está tudo tão bem. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo. Versículo 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Barnabé é aquele que primeiro trouxe Paulo para o contexto da igreja dos apóstolos, Jerusalém. Paulo sai de Jerusalém, vai para a cidade natal, comer a comidinha da mamãe, viver a vida normal. Barnabé está lá em Antioquia, trabalhando, de repente ele lembra, pera, tem alguém que pode me ajudar, tem um menino que se converteu, que pode me ajudar, e vai lá e busca Paulo. Turma, como é bonito quando existem irmãos no reino que não esquecem da gente. Como é bonito isso. Gente que pode seguir a vida longe, em paz, mas de repente manda um zap. E aí? Como que você está? Saudade. Meu colega de seminário, teve um colega que eu troquei mensagem essa semana. Não vejo há anos. Que saudade. E Barnabé pega Paulo e fala, vem trabalhar comigo, amigão, estou aqui, Antioquia. E olha o que diz o versículo 26 de capítulo 11 de Atos. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha agora o que vai acontecer aqui. Olha agora aqui. Olha como a vida de Barnabé vai tocar na sua e na minha aqui. Em Antioquia, olha a nota de rodapé de Lucas aqui. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. É por causa do ministério de Barnabé, claro que não só, mas também, mas grandemente,
Por causa de um homem como Barnabé, que quando você chega na escola ou no trabalho, fala assim: qual a sua religião? Você fala: eu sou cristão. Porque alguém aqui nessa cidade começou a ver esse grupo, liderado por Barnabé e por Paulo, e falou: nossa, eles falam de Jesus e eles parecem com Jesus. A palavra cristão significa pequenos cristos, essa é a ideia que se tem. Aliás, graças a Deus que esse texto não foi escrito em português, senão ficaríamos para a história da igreja como cristinhos, né? Então foi escrito em grego, então ficou cristãos, ok? Não. Mas olha que legal, as pessoas olham para Barnabé e para o grupo que ele está liderando e falam: parece o Cristo que eles estão anunciando. O texto segue, Atos capítulo 11, versículo 30, e agora é confiada a Barnabé uma tarefa, item 4, que a gente não confia a qualquer um. Barnabé é um homem de confiança. E é interessante que nessa igreja de Antioquia, uma igreja tão vibrante, vem umas pessoas de Jerusalém e naquela época havia profetas, e eles fazem uma profecia: olha, Jerusalém vai passar fome. Olha como é a igreja de Antioquia liderada por Barnabé. Há um profeta chamado Ágabo e diz: Jerusalém vai passar fome. O que eu e você faríamos? A gente ia esperar a igreja estar com fome. Depois, quando tivesse com fome, ia juntar a cesta básica, não é isso? Está com fome lá, tipo. Conforme é dada a profecia, Atos 11, 28, predisse uma grande fome sobre todo o mundo romano. Olha o que acontece, Atos 11, 29. Os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Antes da fome, já tem oferta para a igreja de Jerusalém. E Barnabé e Saulo vão para Jerusalém, e eles vão no momento em que a grande perseguição em Jerusalém, Atos capítulo 11, Atos capítulo 12, Herodes se levanta contra a igreja. Herodes mata Tiago, irmão de João. Herodes manda prender Pedro. Pedro é preso, depois ele é libertado de forma milagrosa. Enquanto isso, Saulo e Barnabé estão em Jerusalém. Até que no fim desse processo todo, eles decidem voltar para Antioquia. E olha comigo o que acontece em Atos capítulo 12, versículo 25, uma informação que vai ser muito importante para a gente. Em Atos 12, 25, então, eles levam a oferta, ficam um tempo em Jerusalém, agora eles voltam. E olha com quem eles voltam, Atos 12, 25. Tendo terminado sua missão de levar a oferta, de encorajar a igreja no momento de perseguição, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, estão indo para Antioquia, levando consigo João, também chamado Marcos. Vão os dois e voltam 3. Volta Barnabé, Saulo e o chamado João Marcos, que depois vai ser o evangelista Marcos, que escreve o terceiro evangelho, o segundo evangelho. E eles voltam. Olha o que acontece agora. Próximo item para a gente, Mateus. Barnabé e Saulo chegam na igreja e eles vão se transformar nos pais das missões evangélicas, no sentido do evangelho. São os primeiros missionários da história da igreja. Eles chegam na igreja de Antioquia e eu costumo dizer, e é dito por vários comentaristas, Antioquia é a melhor igreja do Novo Testamento, a melhor igreja. Ela é melhor que Jerusalém, porque Jerusalém vai ter problemas já. Próximo sermão é o diabo habitando a igreja de Jerusalém. Sem dar spoiler, mas semana que vem o diabo está sentado na igreja de Jerusalém. Esse lugar, não senta ali que esse lugar do diabo, né? Então, Jerusalém vai ter o diabo lá atuando em corações, né? Movendo corações na igreja de Jerusalém. Em Antioquia não tem isso, no Novo Testamento não tem, ok? E Antioquia é uma igreja tão especial. Eu quero dar uma ideia dessa igreja que foi liderada por Paulo e Barnabé. Olha o que acontece em Atos capítulo 13, versículo 1, para que eles sejam os primeiros missionários da história da igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Ele falou: quem são esses daí? Primeiro Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.
Esses são os profetas e mestres. Só para vocês saberem, profeta, naquela época, recebe a mensagem de Deus e entrega para o povo. O mestre pega essa mensagem e explica para as pessoas. Paulo e Barnabé estão nesse grupo, e olha o que acontece no versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Turma, essa igreja adora, essa igreja jejua e pasmem. É uma igreja em que o Espírito Santo atua livremente. Tipo, na reunião do grupo, o Espírito Santo fala. A gente não sabe como, possivelmente através de um profeta. E o que ele fala? Olha que interessante. Separem Paulo e Barnabé. Rapaz, o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, se manifesta na igreja e fala 2 nomes. Uau! É o que acontece agora, versículo 3. Olha como essa igreja é demorada, né? Agora tem que fazer assembleia, tem que, né, fazer reunião, tem que pensar. Olha o versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Pá! Falando para vocês, fiquei curioso para ver essa palavra enviaram. É uma palavra normalmente usada no Novo Testamento. Eu não olhei a palavra grega, tá? Mas normalmente a palavra expulsaram. Normalmente essa que é usada com enviaram, ok? Talvez seja apostelo aí, tudo bem. Mas enfim, pesquiso depois outro dia e falo para vocês. E Barnabé vai, e Saulo vai, e eles compõem o que é chamada a primeira viagem missionária de Paulo. Mas o justo seria dizer a primeira viagem missionária da igreja, que é de Barnabé e Paulo, nessa ordem. Tanto é que a viagem começa em Chipre, e eles vão navegando de cidade em cidade, eles pregam o evangelho, normalmente vão para a sinagoga, lugar dos judeus, pregam, são rejeitados na sinagoga e vão para a praça pública. Esse é o procedimento. Lembra que nós estamos falando de 2 judeus. Barnabé é um levita, da tribo de Levi, e Paulo é um benjamita, da tribo de Benjamim. São judeus, chegam na sinagoga, pregam, normalmente são rejeitados, alguns creem, e desses que creem, eles vão para a praça e pregam para todo mundo. Eles vão para vários lugares, vão para Pafos, vão para Chipre, vão para Perge, Panfilha. E o que acontece é que não está só Paulo e Barnabé, isso também é importante para a gente daqui a pouquinho. Estão viajando nessa primeira viagem Paulo, Barnabé e um jovem chamado João Marcos. Lembra que ele veio de Jerusalém? Olha o que acontece em Atos 13:13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. No meio do processo ali, provavelmente houve uma perseguição. Paulo e Barnabé tinham pregado numa cidade chamada Antioquia da Psídia. E os judeus rejeitam Paulo e Barnabé, a pregação, e eles são perseguidos, são expulsos, provavelmente com violência da sinagoga. E talvez por causa disso, esse tipo de oposição, João Marcos é um jovem e ele decide voltar para a casa da mamãe. Paulo e Barnabé já são mais experientes, eles seguem em viagem. Acontece um episódio, por exemplo, na cidade, se eu não me engano, na cidade de Listra. E Paulo faz um milagre em Listra, foi em Listra, e acontece que as pessoas ali pensam que eles estão diante de Zeus e de Hermes. Atos capítulo 14, versículo 12. É interessante que Zeus, talvez o principal deus da mitologia grega, é atribuído a Barnabé, não a Paulo, porque provavelmente Barnabé é aquele que está liderando, e Hermes, que era na mitologia grega o mensageiro, é atribuído a Paulo. Então Paulo é o que fala, mas os caras falam, não, esse fala, mas o outro manda, né? Provavelmente é isso. Então Paulo é o Hermes,
Barnabé os Zeus. E eles falam, não querem sacrificar, não me adoram, e pregam Jesus, enfim. E eles pregam nessa primeira viagem para todo o mundo antigo. E quando termina, eles fazem o que eles sempre fizeram em Antioquia, designando presbíteros em cada igreja. E finalmente eles vão para Antioquia e dão o relatório de tudo o que aconteceu. Uau! Barnabé, o encorajador, o consolador, tem essa viagem tão frutífera com Paulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está tudo muito bem aqui, temos um Barnabé, que é aquele homem das consolações. Será que um homem como Barnabé, ele é capaz de brigar? Já pensou nisso? A gente tem a perspectiva de que mansidão é virtude, ira é pecado. Mansidão é virtude? É virtude. Ira é pecado? A resposta é depende. Às vezes é mesmo. Normalmente é. A gente pensa que todo mundo fala, esse homem é um encorajador, você chega lá, oi. O cara até muda assim, não? Ai, se esse irmão fosse um Barnabé, se esse pastor fosse um Barnabé, nunca haveria nenhum conflito na igreja. E a gente abre Atos capítulo 15, versículo 1. Estão lá em Antioquia dando relatório, Paulo, Barnabé, como foi a viagem, está tudo bem, o encorajador está lá. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Esse era o ensino desses judeus. Em Antioquia, naquela igrejona lá. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com ele, uma grande contenda. Assim, ou por causa disso, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros, com os pastores de Jerusalém. Uma grande contenda e discussão. Queridos, a gente não pode confundir mansidão com omissão. Ira é também atributo divino, há requisitos para que ela seja santa. Mas se alguém quer ser parecido com Cristo, em alguns momentos, com algumas situações estão em jogo, quando é doutrina da igreja, quando é a verdade, quando é a unidade da igreja, o pastor, o homem de Deus, precisa ser um leão. Não são muitos os eventos assim, mas eles acontecem. Não estou dizendo aqui que é justificável uma ira de um pastor, ou de um líder, ou de um irmão, no trato com os irmãos. E esse é um problema que eu tenho, que os irmãos têm também. Mas em certos casos, mesmo sob controle, a ira bíblica, ela está sempre sob controle. Em alguns momentos, não é que a ira é pecado, em alguns momentos, o não irar-se é pecado. Charles Spurgeon dizia o seguinte: um pastor precisa ter duas vozes. Uma voz com as ovelhas, mansa, suave, exortadora às vezes. Mas precisa ter uma outra voz, uma voz com os lobos. E Barnabé é um homem que sabe dosar isso. Ele tem uma voz grave com os lobos. Homens que queriam impor um legalismo aqui na igreja, que não é bíblico, não é correto. E o nosso Beda aqui vai participar de mais um episódio extremamente definidor da igreja, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém com Saulo, e em Jerusalém é decidido que o judaísmo não deve ser mais levado em conta na igreja.
Ufa, passou o episódio da briga de Barnabé, correto? Passou o episódio de uma briga de Barnabé, que agora tem a segunda. Joga para nós não, Mateus. Quando eu coloco aí briga por misericórdia, é briga em favor. Ele está lutando para que haja misericórdia. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia depois do concílio de Jerusalém. E Paulo tem a brilhante ideia, fala: Barnabé, vamos voltar para as igrejas que a gente pregou o evangelho? Legal! E aí Barnabé pega e já manda um zap, né? Fala, peraí, já vou convocar a equipe, manda um zap para o Marquinhos lá e fala: e aí, sumido, você tá bom? Vamos viajar de novo? E aí Paulo olha e fala: você está mandando zap para quem? Para o Marcos. Como que é? Qual Marcos? Marcão? Não, Marquinhos. Marquinhos. Atos 15:35, olha o que diz. 15:36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Versículo 37. Olha o zap aqui. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Vamos levar o Marquinhos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. E olha o versículo fofo que vem agora, olha aqui. Tiveram um desentendimento tão sério. Literalmente está escrito assim, talvez em outra versão, uma não pequena contenda. O que é uma não pequena? É um eufemismo a dizer, eles quebraram, mas eles discutiram feio. Quebraram o pau. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Turma, pode ser um Barnabé, mas aprenda o seguinte: ministério pode envolver conflitos. Eu já falei isso na época que eu dei aula, falava isso para os alunos que iam para o ministério, muitos ministério pastoral. É uma frase que eu disse, não sei se eu disse para a igreja, acho que não, eu vou falar para vocês hoje. Não falei, Júlio, você fez só sistemática comigo, não fez Coríntios e Juízes? Tá. Então eu falava em Coríntios, 1 Coríntios. Turma, no ministério, a realidade é que nós fazemos bem poucos amigos. Eu falava o seguinte, então, escolha com muito cuidado quem serão seus amigos. Mas a segunda parte que eu quero trazer para vocês aqui. No ministério, e eu quero ter orgulho desses amigos que eu escolhi, ok? No ministério também, a realidade é que a gente faz alguns inimigos. Faz mesmo. E eu dizia para eles o seguinte, assim, escolha muito bem os seus inimigos. É bom ter orgulho dos inimigos que a gente tem. Não estou dizendo que Paulo e Barnabé são inimigos, mas eles não trabalham mais juntos. Tem uma situação terrível aqui, turma. Lembra o que Barnabé já fez com Paulo? Não fosse Barnabé, Paulo tinha montado uma seita, porque ninguém o aceitava. Não fosse por causa de Barnabé, Paulo jamais teria conhecido Antioquia. Não fosse por causa de Barnabé, não tendo conhecido Antioquia, não teria feito a viagem missionária. Olha a dívida desse homem com Barnabé. E de repente, não existe ninguém no Novo Testamento do calibre desses dois aqui, calibre missionário, e os caras não conseguem mais trabalhar junto. Essa visão de que no ministério tem que estar sempre em paz, ela é muito bonita. Especialmente para um filme de Walt Disney seria fantástico. Ela só não é real. Não é realista dizer que dá para trabalhar com todo mundo. Não é real. A Bíblia vai falar que no que depender de vós, tende paz com todos.
no que depender de vós, porque às vezes não depende de nós. E aqui fica claro para mim que certos conflitos, eles são, embora desnecessários, eles são a realidade do ministério. Temos irmãos aqui que querem se preparar para o ministério. Se prepare para brigas, para que pelo menos quando você brigar, seja dentro de alguns limites, e que você tenha razão, pelo menos. Tretas que são tão comuns, são evitáveis, mas acontecem. E no caso aqui, quero pontuar algumas questões para a gente seguir já para os próximos itens. Primeiro, Deus não, eu acredito nesse texto, depois olhando todo o Novo Testamento, que vou trazer para vocês já, eu acredito que Barnabé tinha razão. Eu acho que se Paulo voltasse atrás depois, ele ia falar isso. Mas não é porque Barnabé talvez tivesse razão, isso vai ficar nas entrelinhas do que eu vou dizer já, mas não é por causa disso que talvez Paulo aqui fosse um pouco impaciente ainda, que ele vai precisar ser amaldiçoado por causa disso. O texto diz, Atos 15:40, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ainda que tenha havido uma briga, os irmãos falam, pode ir Paulo, Deus te abençoe. Ainda que depois a história da igreja e a história de Paulo, ele vai voltar atrás com Marcos, a igreja fala, tudo bem, acontece. Que chato, né? Puxa, pode ir. Porque Paulo, quando está preso no fim da vida, e um homem preso já não tem mais nada a perder, nada a perder. Está lá, só ele e Lucas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim, está para morrer Paulo já, quase ali já, está no bico do corvo, só Lucas está comigo. Falando para Timóteo, Timóteo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo parece que me reconhece no fim da vida que Marcos era importante. Ele vai mencionar Marcos em Colossenses também. Eu imagino a luta e a tristeza de Barnabé quando cada um segue o seu caminho. E o ministério é isso. Às vezes a gente descobre que não dá mais para trabalhar com certas pessoas que ficaram para trás. Vou parar o ministério agora? Chega, vamos seguir. E Paulo segue Barnabé também. Mas olha que interessante. No livro de Atos, Barnabé segue seu ministério de uma forma absolutamente desconhecida. Barnabé não é citado mais nenhuma vez no livro de Atos. E o livro de Atos agora tem que escolher um caminho, escolhe o de Paulo. E Barnabé segue a vida dele. Barnabé então vai aparecer no Novo Testamento em mais 2 textos, e com isso eu já quero caminhar para o fim. Primeiro aparece em Corinto, na igreja de Corinto, que é depois desse episódio de Atos 15. Paulo cita Barnabé como alguém que também poderia exigir sustento da igreja. O que nos indica que provavelmente alguns anos depois, a igreja de Corinto é fundada em Atos capítulo 18, a gente está falando de uma separação em Atos 15. Então, possivelmente Paulo e Barnabé trabalharam juntos novamente em Corinto. Não temos certeza. Então, há uma possibilidade de restauração, inclusive do trabalhar junto aqui. Mas há um último texto que eu quero trazer para vocês. E joga para mim o título aqui, Mateus. Você achou que não tinha? Você achou que esse daí ia passar sem? Não é o encorajador, o consolador, o conselheiro, o beda, né? O cara está em tudo que é bom, chamado cristãos. Turma, homem bom, cheio do Espírito Santo, um homem de fé, definido na sua marca principal como o encorajador. Mas o Novo Testamento registra um pecado de Barnabé, e não é um pecado qualquer. Qual é o seu pecado? Eu sou perfeccionista. Para! Para com isso. Qual é o seu pecado? Fala aí, poxa. Em Gálatas, Paulo faz um resumo do seu ministério
menciona a importância, inclusive, de Barnabé. E de repente ele começa a contar um episódio que ele tem que confrontar o apóstolo Pedro. Você imagina entrar numa briga entre Pedro e Paulo, não é? É que nem você entrar numa briga de um leão com um tigre, não é? Deixa lá. Mas nessa briga, Pedro é um camarada que é interessante como Pedro é aquele que a gente não espera muita coisa de Pedro no Novo Testamento. Olha o que Paulo diz a respeito de Barnabé, e eu quero falar de Pedro já já. Olha lá. Gálatas 2,13 diz assim: os demais judeus também se uniram a Pedro nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé. Vou contar a história para vocês aqui. Engraçado quando Paulo usa um até Barnabé. Ele não usa um até Pedro. De Pedro não se espera nada, né? Mas até Barnabé, né? Questão de Pedro. Pedro é judeu e ele tem aquele sonho, ele tem um sonho em Atos capítulo 10, uma visão. Está com fome antes do almoço, tem uma visão. É uma visão que destrói qualquer perspectiva vegetariana da existência. No sonho diz assim: mata e come, né? E Pedro entende que ele, como judeu, agora ele tem direito a todo tipo de alimento. E pelo jeito, na narrativa de Gálatas, Pedro então, imagina um camarada que com 50 anos de idade nunca experimentou uma linguicinha, presuntinho, um pernil, nunca foi no estádio comer um pernil. Que coisa, né? Que triste existência. E Pedro então, quando ele diz mata e come, esse camarada deve ter feijoada, lombinho, linguiça. Você vai almoçar daqui a pouquinho, então deixa eu preparar, né? Só que de repente ele está lá com Paulo, ele está lá se acabando no presunto, na carne de porco, Chegam alguns judeus. Pedro esconde a linguicinha no bolso. E aí eu chego e digo: você estava comendo isso, Pedro? Não, eu não como essas coisas. Eu só como aquilo que é puro. E a salsicha quase caindo, né? Presunto, tem presunto aí na igreja? Não, imagina, né? É para os gentios, não é para a gente. E o texto vai dizer que nessa hipocrisia, Barnabé entra na hipocrisia. Barnabé entra nessa. E você, Barnabé? Não, eu também não. O cara limpando aqui o presunto na barba. Turma, nem mesmo um homem cheio do Espírito Santo é incorruptível. Nem mesmo um homem crente que é definido como o mesmo nome que uma das pessoas da Trindade, nem mesmo um homem assim está isento de falhas. Os cristãos são chamados cristãos, tem o dedo de Barnabé. Primeira viagem missionária, tem o dedo de Barnabé. Concílio de Jerusalém, dedo de Barnabé. Saulo, dedo de Barnabé. Marcos, autor bíblico, a mão de Barnabé. Mas ainda assim é gente. E também como gente, precisou ser repreendido não por um cara acima dele, mas por um ex-discípulo dele, chamado Paulo de Tarso. O aluno às vezes supera o mestre. Eu quero terminar, entretanto, lembrando para vocês por que a gente está falando de Barnabé. Esqueceu, já falamos tanta coisa. A gente começou a falar de Barnabé hoje porque em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, ele é dado como um exemplo de uma única coisa. Atos 4, 36 e 37 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Esse José vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quero lembrar que esse Barnabé só entrou na nossa história hoje porque é um texto sobre generosidade. Deixa eu conversar uma coisa com vocês. Qual é a relação dessa vida toda de Barnabé com a generosidade do capítulo 4? Vou falar para vocês agora. Turma, um homem chegar e ser absolutamente generoso no meio da igreja
Isso, observe o que eu vou falar. Isso nunca é por acaso. Nunca é um adendo de uma vida ruim. Ah, mas pelo menos é generoso. Generosidade não é assim. Generosidade é o último ponto, o último nível de uma vida de alguém que ama a Deus e as pessoas e vive isso. Aquela turma que, espero que não tenha aqui, mas que acontece nas igrejas, infelizmente, que é camarada que só dá trabalho, que fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal de quem for, que não se compromete, que nunca está disposto a nada, que não tem compromisso. Você nunca vê alguém assim sendo generoso. Por outro lado, alguém que dá a sua vida pelos outros, que vai atrás de um salmo, que é um encorajador, que ama o ministério, que ama Deus, que se dedica integralmente aos outros, que está disposto a fazer viagens, que doa a própria vida a Deus e aos outros. É óbvio que um cara assim já está se doando tanto que ser generoso, isso é só a ponta de um iceberg glorioso de uma vida de compromisso com Deus e com a igreja dele. Generosidade é fruto de uma mente, de uma mão e de um olhar profundamente comprometido com o Deus da Escritura e com a igreja que ele salvou. Por isso que Barnabé vem de um campo e doa na igreja. Semana que vem nós vamos ver o oposto da generosidade. Quando pessoas más, sem caráter, sem nada para contribuir, gente influenciada pelo próprio capiroto, chega na igreja e quer fingir generosidade. Nós vamos ver o oposto, mas essa semana que vem. Hoje foi a generosidade como fruto de uma vida que ama a Deus e a igreja.